Alô, alô, podcasters de todo o Brasil e redor do mundo, aqui é seu amigo Alexandre Passos, estamos juntos para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre o que está na imprensa, né, está se apresentando na imprensa, que é essa PL da censura, é a chamada Lei das Fake News. Pode Cris, debate com inteligência. Pode Cris, debate com inteligência. Obviamente, com o discurso de acabar com as fake news que existem na internet, os deputados estarão reunidos semana que vem para fazer essa votação. Né? O Congresso brasileiro poderá votar ainda esta semana o projeto-lei 2630 de 2020, isso mesmo. Apelidado de PL da censura, como é chamado, na verdade, como PL das fake news, a proposta vem sendo duramente criticada por lideranças cristãs, pastores e igrejas, conservadores em geral, uma vez que ele tem o potencial de impactar diretamente na vida dos cristãos. O governo da esquerda está animadíssimo em votar essa proposição para passar, até porque a imprensa se sente sufocada. As redes sociais fizeram com que a imprensa perdesse o seu poder totalmente. Os jornalistas, as editorias de jornais, de imprensa em geral, está realmente apavorada, porque a rede social deu liberdade ao seu usuário de pesquisar uma notícia. Antes, o que passava no Jornal Nacional era a verdade. Nós podemos pesquisar através de agências de notícias, através dos próprios sites, dos assuntos que a gente ouve nos jornais para saber se é verdade ou não. Então, o que eles alegam é combater exatamente as fake news, que também existem. A verdade é que existem sim fake news, existem pessoas que... Eu vou ler para você aqui essa lei, o que essa lei diz. É a parte que cabe aos cristãos e que os cristãos têm que ficar com muita atenção. Olha o que diz o inciso, eu acho que é inciso 7º, a lei da censura. Comportamento ou discurso de ódio, inclusive promoção de racismo, homofobia, ideologias nazistas, fascistas ou odiosas contra uma pessoa ou grupo, mediante a preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Interessante que aqui não está escrito religião. Não está escrito religião. Vamos lá. Aqui, o que mais nos preocupa é essa parte aqui, homofobia. Depois, ideologia nazista, todos concordam que ninguém apoia o nazismo, né? Nenhum cristão apoia o nazismo, nenhum cristão apoia o fascismo, nenhum cristão apoia essas coisas. Agora, o que nos preocupa é isso aqui, ó. Promoção de odiosas contra uma pessoa ou grupo mediante a preconceito de origem. Aqui nos preocupa, porque nós temos versículos da Bíblia que os direitos humanos iriam pular, iriam ficar apavorados se lessem um versículo da Bíblia. Então, o que pode acontecer se essa lei for aprovada? Se você, por exemplo, colocar um versículo na Bíblia dizendo que a homossexualidade é pecado, segundo a Bíblia, a rede social pode derrubar o seu post. Não apenas derrubar o seu post, mas pode também cortar você. Porque eles estão tentando fazer um departamento da verdade, um departamento que vai decidir o que é fake news e o que não é. Então, se esse departamento decidir que a Bíblia ela é homofóbica, ou ela é machista, ou a Bíblia ela manda que os pais batam os seus filhos, né, porque a Bíblia diz para a gente usar a vara, eles vão entrar com força e vão considerar, em um momento, versículos da Bíblia ou a própria Bíblia como algo que vai de encontro aos direitos humanos, vai de encontro ao feminismo. Existem versículos que as feministas ficam malucas. Então eu separei alguns textos da Bíblia que podem ser proibidos nas redes sociais em breve. E eu dividi por setores. 3 setores importantes que a Bíblia trata. O tratamento com os homossexuais, o que a Bíblia fala sobre a homossexualidade, o que a Bíblia fala sobre a mulher, o papel da mulher e o procedimento para com a mulher, e o que a Bíblia diz sobre como o pai deve educar os seus filhos. O primeiro versículo que nós vamos falar é sobre LGBTQI ou a homossexualidade. Romanos 1, versículo 26 e 27 diz: por isso Deus abandonou as paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha o seu erro. Se você postar esse texto, a internet pode te derrubar. Por quê? Porque ela vai chamar esse texto de homofóbico. Então esse versículo que fala sobre a homossexualidade, mais um versículo que eu vou ler para vocês. Não erreis,
nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Se uma entidade LGBTQIA+, pega um versículo desse e faz uma denúncia no Ministério Público, a rede social de alguém que postar isso aqui vai cair. E ele pode ter a ser processado por estar gerando o que eles chamam de discurso de ódio. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e 10, também fala sobre isso. Veja, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados. A lei é feita para os ímpios e pecadores, para os profanos, para os irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Levítico 23, esse aqui, se pegar, vai ser proibido. Esse versículo, ou esse texto é histórico. Né? Então diz, quando um homem deitar-se com outro homem, como se fosse mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, e o seu sangue será sobre eles. Então está dizendo o seguinte, aquele que era pego na época da lei mosaica, aquele que era pego no ato sexual, homossexual, naquela época, a lei mandava que eles fossem mortos, né, por isso. Mas esse versículo, ele hoje em dia ele não tem validade, porque nós não estamos mais sob a lei, nós estamos sob a graça. Os homossexuais devem ser respeitados, devem ser cuidados, deve se dar atenção a eles, e da melhor forma, se eles desejarem, sim, serem libertos deste desejo, deste proceder, eles vão ser cuidados pela igreja com todo carinho, amor, carinho e respeito que eles merecem, ok? Vamos ao segundo tipo de versículo que esta lei pode derrubar muita gente na internet. O feminismo, ele prega que é pelo direito da mulher, o espaço da mulher, que a mulher deve alcançar o seu espaço. Ele fala sobre o empoderamento feminino. Então imagina com essa lei, funcionando essa lei vigente, esse versículo aparecer. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como se fosse ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. A mulher, ela tem um papel muito importante, ela não é inferior ao marido. O marido não é superior, apenas existem papéis definidos. Ele é o líder da residência. E aí as feministas certamente não vão gostar muito desse versículo. Tem um outro versículo que fala sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, diz o seguinte: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Esse versículo as feministas também vão utilizar. Tem um versículo em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, que diz o seguinte, Paulo falando, isso aqui é algo da igreja. Não permito, porém, que as mulheres ensinem, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Esse é um versículo bem controverso, até mesmo na teologia, né? Que aparentemente aqui a mulher não pode dar aula, a mulher não pode palestrar. E hoje nós temos grandes pregadoras, grandes palestrantes, grandes pastoras que ministram, ensinam, em alguns casos até melhor que muito homem. Então isso é uma realidade, a gente tem que acordar para essa realidade. Então aqui, nesse caso aqui, a gente tem que ver um fato histórico. Naquela época existia a necessidade do homem se posicionar como o líder da igreja. Naquela época a mulher não existiam oficialmente pastoras, existiam mulheres importantes entre os discípulos, mas não existia isso. Então nem ensine, nem use de autoridade sobre o marido. Isto é, a mulher não podia mandar no marido. Isso aí ia naquela época demonstrar algum tipo de fraqueza porque aquela época vivia aquele momento. E mesmo hoje, se você vê uma mulher que manda muito no marido, o marido ele acaba virando uma chacota dos amigos, não é? Então, as feministas, elas certamente vão pegar 1 Timóteo 2 e vão dizer, esse versículo ele é machista, né? Mas isso você tem que se ver qual é o contexto do versículo, por que Paulo estava falando isso. Agora vamos ver sobre educação de filhos, isso mesmo. Essa lei pode fazer com que qualquer criança denuncie o seu pai e vão dizer o quê? Foi na Bíblia que eles tiraram isso. Olha o que diz aqui, o texto bíblico, Provérbios 29, 15. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Uma outra versão diz o seguinte, é bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo sua mãe passar vergonha. Isto é, aquela criança que não tem limites, aquela criança que não obedece sua mãe, deve ser corrigida, disciplinada com a vara. E disciplinar a criança também tem
você não vai espancar uma criança, você não vai deixar a criança, você não vai bater na criança com madeira, né? Antigamente se batia com marmelo, eu apanhava quando aprontava com chinelada na mão. Mas o pai tem que espancar o filho, aí sim, tem que se denunciar esse homem de espancar o filho. Mas uma boa de uma varada não faz mal a ninguém. Eu apanhei muito e não virei bandido, e não denunciei meu pai, e graças a Deus eu tenho uma grande relação com meu pai, e quando eu precisei de apanhar, foi porque eu mereci certamente. Bem, aqui tem outro texto que fala sobre isso, sobre educação dos filhos. Diz em Provérbios 23, 3 e 14, diz assim: não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara, assim livrará ela da sepultura. Isto é, se você corrigir o seu filho, se o seu filho for obediente, se o seu filho tiver limites, certamente ele não vai morrer. Não vai morrer? Mas todo mundo morre. Não vai morrer drogado, não vai morrer envolvido com coisas os perigos do mundo, né? Porque ele vai seguir o caminho certo. Eu creio que Deus pode mudar a mente daqueles que vão votar a favor e fazer com que eles votem contra, digam não a esse projeto-lei, demoníaco esse projeto-lei. Temos que orar pelos nossos deputados, temos que orar por aqueles que desejam, que vão votar por esta lei da censura, para que nenhuma censura seja colocada e que sejamos vitoriosos. Eu creio que mesmo até que essa votação, que essa lei tiver, Deus vai defender a cada um de nós. Eu creio nisso, eu creio. Mas, enquanto podemos, irmãos, enquanto tivermos cidadania, nós devemos lutar pelos nossos direitos. Eu quero agradecer você por ter ficado com a gente aqui. Peço a você que você se inscreva no nosso canal, se você não é inscrito. Clique no sininho para receber as notificações e dá aquele like. Toda vez que você dá um like, o Google me ajuda e chama mais pessoas para assistir esse vídeo. Foi bem ilustrativo para você? Então peço a você dar um like, deixa um comentário, o que você achou. Se você discorda, você também coloca aí. Se você não gostar, dá um dislike, não tem problema não. Nós estamos aqui para ouvir você. Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo. Tchau, paz. Pode, Cris, debate com